Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe, que Cristo Jesus possa ter ressuscitado no teu coração. Estamos aqui juntos para louvar e agradecer a Deus. Hoje, dia 31 de março, domingo da ressurreição do Senhor. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, que a palavra de Deus possa ser sempre luz para você e toda a sua família. E aqui, como você sabe, você vai sempre ouvir essa palavra de Deus proclamada. Vamos então ouvir o evangelho de hoje, da ressurreição do nosso Senhor. O evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, conectados na fé a que nós estamos para levar a palavra de Deus a mais corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, na qual, segundo, ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele viu e acreditou. Meus irmãos, mais uma vez, feliz Páscoa para você e toda a sua família. Acabamos de ouvir então o Evangelho. Ele devia ressuscitar dos mortos. Aqui nós temos o detalhe exato de como foi a ressurreição do nosso Senhor. Ou seja, o que prova a ressurreição não é o túmulo vazio. Na verdade, o que vai provar a ressurreição de Jesus são as aparições que nós vamos começar a ver a partir de agora. Esse relato do Evangelho de hoje mostra que o túmulo vazio, na qual Maria Madalena vai por primeiro lá, porque ela estava chorosa, ela estava lamentando pela morte do nosso Senhor, ela vai e ela encontra o túmulo vazio. Chegando lá, ela se depara com essa realidade e ela volta correndo. E ela vai ao encontro de Simão, Simão Pedro e o outro discípulo. São os dois que Maria Madalena anuncia. Então, o que a gente tem que tirar desse evangelho? Primeiro, Jesus ressuscita e já dá a primeira aparição para Maria Madalena, porque aqui no evangelho de São João não fala isso, mas o evangelho de Mateus e Marcos coloca. E também o evangelho de Lucas coloca para nós que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Depois, ela vai então ao encontro dos discípulos. Primeiro Pedro, que é o primeiro discípulo que Jesus que chamou. E depois o discípulo que Jesus amava. E os dois então saem correndo e vão ao encontro desse túmulo vazio. Chegando lá, as primeiras evidências são: eles encontram o túmulo vazio, encontram as faixas de linho que estavam ali postas na cabeça do nosso Senhor e também no seu corpo, e não encontram o corpo do nosso Senhor. O discípulo amado, que é aquele que chegou por primeiro, dá a vez para Pedro, para que Pedro entre no túmulo. Olha que interessante, porque desde o início, quando Jesus chama Pedro para ser aquele que vai liderar o grupo dos apóstolos, aqui também tem essa ação, que é ele que entra por primeiro no túmulo e ele se depara com essa realidade. Depois o outro discípulo amado, ele entra também e ele viu e acreditou. Por isso que eu comecei o nosso vídeo dizendo isso. Ele viu e acreditou. Então aqui tem a profundidade do evangelho de hoje, porque Jesus ressuscitado vai aparecer agora para todos os seus discípulos, para todos os seus apóstolos, e todos eles vão acreditar naquilo que Jesus tinha falado. Por isso, meus irmãos, que esse tempo que nós iniciamos agora, que é o tempo da Páscoa, hoje com a ressurreição do nosso Senhor, eu espero que Jesus possa te dar
a alegria desta paz que vem da Páscoa do nosso Senhor e mostrando para nós que Ele está vivo. Jesus vive no meio de nós, está presente no meio de nós, ressuscitado. A morte não é mais problema, a morte não tem mais o poder sobre Jesus, a morte não o domina mais, porque Ele agora vive para sempre. E é esse o caminho também que nós devemos seguir. Meus irmãos, feliz Páscoa mais uma vez para você e que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui nessa parte do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu joinha, também um comentário, se inscreva aqui no nosso canal, notifique-se para que você receba todos os dias mais vídeos novos aqui pelo nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.